Glória a Deus. Amados, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 11. Glória a Deus, quem encontrou? Gênesis 11. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 11, amado. A partir do verso 1, eu quero que você preste bastante atenção, porque desde a virada do ano a gente está falando a respeito do mesmo assunto, que é unidade. O ano é de confirmação e de reconhecimento, mas Deus tem falado incessantemente sobre unidade. Amém? Deus tem falado a respeito de unidade. No retiro, nós tivemos 4 palavras, todas elas com temas diferentes, mas o central é unidade. E eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus está falando conosco a respeito de unidade. Quero também chamar o pessoal de Tangará da Serra, de Jaciara. Presta atenção naquilo que Deus está falando sobre unidade. Pessoal de Pada também, se não tiver na live, tem aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Vamos ler aqui, verso 1, diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Tem uma versão que diz assim: para que tornemos o nosso nome célebre. Para que tornemos o nosso nome célebre. Então, verso 5. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Amém ou não amém? Glória a Deus por essa palavra. O texto começa dizendo que toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. No verso 2 vai falar que eles partiram juntos. Primeiro, só tem como andar junto quando há unidade. Não tem como dois andarem juntos se não houver entre eles o quê? Acordo. O acordo é unidade. Os dois não tem como andar juntos se não tiverem a mesma língua, a mesma fala. A mesma fala. E quando um povo anda junto, quando um povo tem a mesma língua, a mesma fala, e andam juntos, esse povo sempre vai chegar em lugares abençoados, em lugares maravilhosos. E a palavra está dizendo aqui que esse povo andando, falando a mesma língua, com a mesma forma de falar, eles chegaram numa
O que está escrito na tua Bíblia? Numa planície. Eu já preguei outra vez a respeito disso. Uma planície é, tanto faz você ir como voltar, você não sobe, não desce. Então você não tem que fazer esforço para subir e nem esforço para não despinguelar na banguela. Você não faz esforço. Então a unidade torna as coisas fáceis. Amém ou não amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, fala assim, a unidade tornam as coisas fáceis. Amém? Então esse é o primeiro motivo pelo qual nós precisamos dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Nós precisamos dar ouvidos àquilo que Deus tem nos chamado a atenção desde o início do ano. Por quê? Porque tudo o que nós desejamos, tudo o que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, nos será ou chegará até nós através da unidade. Aquilo que temos que nós, para cumprir o propósito, porque quando eu falo aqui em cima, particularmente que Deus vai te dar aquilo que você precisa, não estou falando de bênção ou realização de sonhos teus. Eu estou falando daquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Amém? Deus, Ele não nos dá nada que não seja para cumprir um propósito. Ele não faz nada nas nossas vidas se não for para cumprir um propósito que foi estabelecido por Ele, para que o nome dEle em nós seja glorificado. E Ele está dizendo conosco desde o início a respeito da unidade, está nos chamando a atenção a respeito da unidade. Então, nós já sabemos que a unidade vai nos trazer vitória, a unidade vai tornar as coisas fáceis para nós, a unidade o propósito de Deus nas nossas vidas será cumprido através da unidade. Porém, a maioria das pessoas ainda não atentaram que o alvo de Satanás desse ano, todas as suas armas, as mais potentes, estarão apontadas para você, exatamente para te impedir de andar em unidade. As armas de Satanás estão apontadas para você, para poder, primeiro, para causar inimizade entre você e aquilo que Deus está trazendo como direção para a tua vida. A gente tem falado sobre unidade, a gente tem falado a respeito daquilo que Deus espera de nós, a gente tem falado, Deus tem mostrado o caminho que nós devemos trilhar, Deus tem falado desde 2020 aquilo que precisamos fazer, Deus tem se revelado no nosso meio e nos mostrado. Porém, Satanás, nós entendemos que Deus está nos mostrando o caminho da bênção, mas nós precisamos entender que quando Deus nos mostra esse caminho, nos dá essa direção, Satanás, ele aponta todas as suas armas para você, para te impedir de cumprir exatamente aquela direção que Deus está dando. E Deus, querido, Ele já nos capacitou com tudo aquilo que precisa para a gente estar em unidade. Mas Satanás, desde o começo do ano, está se levantando contra as nossas vidas, para nos tirar do foco, para impedir a unidade no nosso meio. Ah, pastor, eu não entendo quando o senhor fala sobre unidade, como que é isso? Querido, nunca, em nenhum outro momento, querido, Satanás nos resistiu tanto à oração como tem resistido nesses dias. Satanás nunca resistiu tanto, orarem junto, ou uma família se reunirem para orar, como tem resistido nesses dias. Satanás nunca resistiu tanto uma pessoa para que ela não venha para a igreja, participe de algum evento da igreja, como tem feito nesses dias. Por quê?
Porque ele sabe que se você tiver em unidade com a igreja, as coisas se tornarão fáceis para você. Só que a gente precisa se dar conta. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos sujeitar a Deus. Qual é a direção que Ele tem nos dado? Precisamos crer nela. Qual é a direção que Ele tem nos dado? Precisamos nos sujeitar a ela. Só que não é só se sujeitar, nós precisamos o quê? Resistir ao diabo. E se resistir ao diabo, ele vai fugir. Só que o problema é que muita gente tem visto isso, tem aprendido isso. Quando ele ataca a unidade, o que a pessoa está fazendo? Ela está fugindo, deixando de estar junto. Muitas vezes está até aqui, no culto ou numa reunião de oração, vamos orar, ora junto com o irmão. Fica junto, mas não ora. Ah não, pastor, tem que entender. Não é entender, querido. Satanás tem atacado exatamente nesse ponto. Para quê? Porque ele sabe que se eu orar junto contigo, você orar junto comigo, e nós concordarmos acerca daquilo que nós apresentarmos ao Senhor, Deus irá fazer por amor de nós. Ele sabe disso. Então Satanás trabalha o tempo inteiro para quê? Para impedir que haja unidade. Mas ele facilita o que? O caminho da divisão. Ele facilita o caminho da contenda. Ele facilita o caminho da separação. Ele facilita o caminho da briga, da ofensa. Rapaz, ele facilita, querido. E aí muitas pessoas, ao invés de ter unidade, ela começa a dar vazão. Para quê? Não é para falta de unidade, é para contenda, é para intriga, é para divisão. Ah, pastor, mas eu não dou atenção para isso. Não, pastor, eu não. Querido, todas as vezes que você prefere uma palavra de um outro lugar, a não ser a do altar, da igreja onde você serve, você está dividindo. Querido, toda palavra de um outro altar vai ser fácil para você. Por quê? Porque uma palavra de outro altar para a tua vida não tem resistência de Satanás. Vai fluir por quê? Porque a bênção do Senhor para a tua vida é andar debaixo da direção dada no altar. Mas aí uma palavra dada no outro altar dá uma outra direção. Então Satanás não resiste, por quê? Porque você está indo na direção errada. Então, queridos, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de ouvir a palavra nesses dias, precisamos aplicar o nosso coração para ouvir. Porque nós queremos fé. Eu converso com pessoas todos os dias. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho fé. E eu só para poder, mesmo só por curiosidade, eu pergunto se eu leio a Bíblia todos os dias. Primeiro, não leia a Bíblia. E aí quer ter fé, você escuta a palavra de Deus? Não escuto. A fé é mentirosa, amado. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E todas as vezes que você aplica o teu coração a ouvir a palavra de Deus, Deus ministra a fé, gera fé no teu coração. E quanto mais palavra você ouve, mais fé você tem. Só que quando você ouve junto, como nós estamos fazendo hoje à noite, a nossa fé é a mesma. A nossa fé é a mesma. A nossa fé é a mesma. E a consequência de uma mesma fé é uma mesma língua. É uma mesma forma de falar. E Deus, meu amado, tão certo quanto Ele vive eternamente, Ele sempre vem para ver as obras das nossas mãos. Ele vem, passeia no nosso meio, olha o nosso coração, vê as obras das nossas mãos, sabe quais são as nossas intenções. E o que Ele constatar, se estiver nos afastando dEle, ou nós estivermos
uma intenção errada, como estava esse povo, Deus vai trazer confusão. Ele não deixa aquilo se concluir. Ele não deixa aquilo terminar. Ele não deixa a gente ter êxito naquilo. Por quê? Porque a intenção não é glorificar o nome dele, como era a intenção desse povo aqui. O povo tinha uma só língua, tinha uma mesma linguagem. A unidade deles facilitou as coisas para eles, levou eles até uma planície, uma terra maravilhosa. E eles começaram a ter sonhos e começaram a dizer: nós vamos construir uma cidade. Depois que construíram a cidade, falaram: agora nós vamos construir aqui nessa cidade uma torre cujo topo chegue ao céu. E eles começaram a construir, crendo nisso. Olha a fé desse povo. Olha, a fé desse povo é como se eu chegasse aqui como pastor de vocês, chegar e falar: gente, olha, amanhã nós vamos começar a construir aqui neste lugar uma torre, nós vamos construir um edifício aqui neste lugar, vamos quebrar o teto, vamos construir, porque Deus disse que nós vamos chegar no céu através dessa torre. E aí, meu amado, porque você tem a mesma linguagem, você vem. E a gente quebra tudo, e a gente começa a fazer, e a gente começa a construir. Olha o nível de fé. Olha o nível de linguagem desse povo. Era absurdo o que estava sendo proposto. Nós vamos construir uma torre para chegar no céu. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que o povo creu nisso. O povo acreditou e eles começaram a fazer. Eles começaram a fazer tijolos, eles começaram a usar o betume como massa e começou a construir tudo. E aí Deus chegou diante deles, né? E começou a ver as obras das suas mãos. Começou a ver o que estava motivando eles a construir tudo aquilo ali. E aí Deus constatou: olha, o povo é um só espírito, é uma só fé. E não haverá restrição. Isso é o que começam a fazer. Não haverá restrição porque eles intentarem a fazer. Ou seja, Deus está dizendo: é absurdo, mas vocês vão conseguir. É absurdo, mas vocês vão chegar no céu. É absurdo, mas vocês vão chegar lá. Só que a motivação de vocês, a intenção de vocês, não é glorificar o meu nome, é tornar o nome de vocês célebre. Então, eu já vou dar o meu parecer: vocês não vão chegar a lugar nenhum com isso. Só que se Deus diz que eles não iam chegar a lugar algum e não faz nada, eles chegavam. Então Deus, o que Ele precisou fazer? Ele precisou confundir a linguagem deles. Ou seja, eles não tinham mais a mesma língua, eles não tinham mais a mesma forma de falar. E isso foi minando a fé. Todas as vezes que a gente fala linguagem diferente do altar, a nossa fé começa a ser minada. E a gente começa a se tornar alvo fácil para Satanás. Para ele entrar e ele destruir tudo o que você está fazendo, o que nós estaremos fazendo. E por último, destruir as nossas próprias vidas. Por isso, amado, Deus está chamando a nossa atenção para que a gente ande em unidade, para que a gente tenha uma língua, para que a gente tenha o mesmo Espírito, porque esse Espírito é Ele que tem dado. O Espírito tem sido ministrado por Ele nas nossas vidas, tem trazido Ele sobre as nossas vidas. E o que tem acontecido, infelizmente, é que tem muitas pessoas que têm preferido outro espírito e não o dele. Amado, as coisas, quando há unidade, as coisas tendem o quê? A se tornarem fáceis, ainda que elas sejam difíceis. Na unidade é necessário, ou melhor, as coisas precisam se tornar fáceis, por mais difíceis que elas sejam. Quando há unidade, elas são fáceis. Elas se tornam fáceis.
E é exatamente isso que Deus está querendo, que Deus está falando. Olha, eu quero facilitar as coisas para você. Eu quero facilitar as coisas para você. Você que é de Tangará, você que é de Jaciara. Deus está dizendo, eu quero facilitar as coisas para vocês. É difícil congregar através da internet. Mas Deus está dizendo, eu quero facilitar as coisas para vocês. Só que para Deus facilitar, querido, Ele criou um caminho chamado unidade. E o caminho da unidade, qual que é? A primeira coisa, ter a mesma linguagem. Ter uma só língua. Tangará, vocês precisam falar a mesma língua que nós falamos em Cuiabá. Jaciara, vocês precisam ter a mesma língua que nós falamos aqui em Cuiabá. Você que está aqui nessa noite, nós precisamos ter a mesma língua. Por quê? Porque se não tiver a mesma língua, as coisas não serão mais fáceis. E elas não serão fáceis, não é porque o diabo vai resistir não, amado. É porque quando não há a mesma língua, o próprio Deus se encarrega de não abençoar. E quando a intenção está errada, o próprio Deus se encarrega de destruir. Entende como que funciona? Deus está dizendo, olha, vai ser fácil, eu quero tornar a vida de vocês fácil. É simples, só creia nessa palavra. Só creia nessa palavra. Nós estamos desde o início do ano, querido. Satanás tem se levantado e ele tem usado enfermidades. Quantas pessoas têm estado enfermas? Nessa semana de consagração, que levante do diabo contra as nossas vidas através de enfermidade, trabalhos de macumba aparecendo na nossa casa, acidentes, confusão no nosso meio. Por quê? Porque o valor que se deveria dar para a unidade não está sendo dado. A semana da consagração, nós estamos em plena semana de consagração. Amanhã é o encerramento dela. Vai ter reunião aqui, 8 horas da noite. Amém ou não amém? Então você vai estar aqui em Cuiabá, teu lugar é onde? Porque a unidade, a palavra de ordem é unidade. Ah, pastor, o ano é 2024, ano de confirmação e de reconhecimento. Vai terminar o ano. Você tem que decidir no teu coração que vai terminar o ano e você não vai passar esse ano sem entender o sentido disso aqui. Deus está dizendo, eu não confirmo ninguém sem unidade. Não vou confirmar ninguém, nem reconhecer nada sem unidade. Deus está dizendo, eis que o povo é um, e todos uma mesma língua. E isso é só o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Você quer que não haja restrição para aquilo que você intente fazer? Unidade. Unidade. Amém ou não amém? Quero que você abra para a gente poder encerrar. Já. Efésios capítulo 4. Olha o que Paulo diz aos Efésios aqui. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí olha só o verso 3: procurando guardar
a unidade do Espírito pelo vínculo de quê? Da paz. Lembra do que eu falei? Da confusão que está acontecendo? De coisas, de ataque de Satanás trazendo confusão. Como assim confusão? Querido, confusão. A pessoa não entende a outra. Havendo confusão. E aí o verso 4 diz assim, ó: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? E deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Para cumprir todas as coisas. Que todas as coisas que ele vai cumprir? Tudo aquilo que é feito em unidade. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus, meu amado. Feche os teus olhos, você de Tangará da Serra. Deus disse que vai ter geração eleita aí. Então não duvide daquilo que Deus disse. Deseje antes no teu coração fazer parte da grande obra que o Senhor vai fazer aí nessa cidade. Se coloque à disposição dele, creia nas palavras que já foram ditas a respeito dessa cidade. Seja um conosco, porque eu creio. Seja um com Cuiabá, porque nós cremos. No nome de Jesus. Tem muitas coisas, meu amado, que nós não entendemos, mas nós vamos entender depois. Tem muitas coisas que nós não entendemos porque falta muita coisas. Mas o Deus que deu a palavra, Ele vai cumprir, Ele vai abrir portas. E os recursos que nós precisaremos, Ele trará. No momento certo, as coisas virão parar nas nossas mãos. Ele vai exaltar cada um que perseverar nessa obra. No nome de Jesus. Você também de Jaciara, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Deus disse, vai haver geração eleita em Jaciara. Assim como Ele disse, vai haver geração eleita lá em Porto Alegre, lá em Dom Aquino, lá em Rondonópolis, lá em Barra do Garças, lá em Chapada dos Guimarães, e muitos outros lugares vai haver. Como? Nós não sabemos. Mas Ele que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, Ele disse e Ele fará. E nós só precisamos crer nessa palavra. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos ser um. Ter uma mesma linguagem. Ter uma mesma linguagem. Ter uma linguagem, uma maneira de falar. Um só Espírito, um só Senhor, uma só esperança.